Saudações, caros colegas. Aqui é Fernando Varley. Trataremos de um resumão sobre a 414. A 414 de 2010. Pode-se considerar que a 414 é o Código de Defesa do Consumidor de Energia Elétrica. Ela veio substituir a 456. Ela é mais ampla, ela é mais complexa. Diante disso, traremos os principais tópicos. Eu vou citar aqui fórmulas, mas vocês não precisam se preocupar, porque fórmulas não têm caído em questões sobre legislação, principalmente no que tange a 414. Mas eu mostrarei fórmulas para vocês chegarem a uma definição mais objetiva. Diante disso, mostrarei aqui a fórmula sobre fator de potência. A definição de fator de potência é a razão da energia elétrica ativa pela raiz quadrada da soma dos quadrados da ativa com a reativa. Então é o seguinte, hoje a dica especial dessa resolução, através dessa forma, é chegar à definição que está na 414. Exemplo disso, se você tivesse somente chuveiro, ferro, lâmpada incandescente, você estaria consumindo somente energia ativa, ou seja, aquela energia ativa dissipada quando a energia elétrica circula nos condutores. E quanto à energia reativa, é a energia que circula nas bobinas, nos transformadores, nos motores, reatores. Exemplo disso, lâmpadas fluorescentes, que tem reatores associados a ela. Então, vocês têm que associar a motor transformador. Então, voltando aqui à fórmula, que fator de potência é a razão, ou seja, o quociente entre energia elétrica ativa pela raiz quadrada da soma da energia elétrica ativa mais a reativa. Como falei com vocês, que não precisa se preocupar com fórmula, somente questões relativas às definições, é que chegaremos a um consenso que achamos que poderá cair em prova. Aí vocês me perguntam, eu já sei o que é fator de potência, agora pergunto, qual é o fator de potência exigido pela ANEEL? O que traz as normas gerais, todas elas, todos os entes que têm a delegação de venda de energia elétrica, recebem uma legislação, uma delegação federal que regulada pela ANEEL. E é a ANEEL que regula o valor mínimo deste fator de potência. Toda distribuidora de energia, que também é conhecida como concessionária ou permissionária, ou seja, todo ente que tem a delegação federal, tudo isso é regulado, normatizado pela ANEEL. Todas têm que obedecer os ditames da ANEEL. Então, pessoal, qual o fator de potência que nós consumidores deverão ter? O fator de potência mínimo é o 0,92. Agora é o seguinte, aí entramos aqui numa questão meio polêmica. Quem paga? Aí abordarei aqui que existem dois grupos que a lei estipula. O grupo A e o grupo B. O grupo A são aqueles que têm tensão maior ou igual a 2,3 kV. E o grupo B é aquele menor a 2,3 kV. Então, quem paga por não atingir esse fator de potência mínimo de 0,92? Gente, frisa, é fator de potência mínimo. Caso venha em prova máximo, essa resposta estaria errada. Então, é o seguinte, perguntarei de novo, quem é que paga por não atingir este fator de potência mínimo de 0,92? São os do grupo A, ou seja, são os clientes que têm tensão maior ou igual a 2,3 kV. E aonde o consumidor residencial está enquadrado? Ele está enquadrado com essas tensões aqui abaixo de 2,3 kV. Ou seja, é o grupo B, ele é aquele atendido em 110 ou 220, conforme o estado que ele está localizado. Então é o seguinte, o seu excesso de reativo em casa, tais como freezer, geladeira, motores, vários equipamentos com motor, exemplo, ventiladores, quando este excesso de reativo ele aumenta, ele faz com que esse fator de potência seja menor que 0,92. Ou seja, se esse reativo aqui aumentar, ele terá
o fator de potência, como consequência, será menor que 0,92. Então é o seguinte, se na sua residência, né, o consumidor residencial não tivesse reativo, ou seja, tivesse só chuveiro, tivesse o que eu falei anteriormente, lâmpada, ele tivesse só a energia ativa, então o fator de potência seria 1, ou seja, isso aqui não existiria, este com este daria 1, que é o ideal para o sistema. Mas o seu fator de potência, pela ANEEL, ele estipula o mínimo 0,92. Então, caso você não atinja esse valor mínimo, você terá que pagar por esse excesso. Exemplo, se aqui fosse 0,82, 0,84, você estaria pagando por não atingir o mínimo que a ANEEL exige, que é 0,92. Então, uma linguagem mais técnica de fator de potência, o que você pode gravar dessa definição do fator de potência é razão quociente entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados da ativa com a reativa. Outra coisa, pessoal, grava em mente valor. Qual que é o mínimo? Nunca seja o máximo, é o valor mínimo. Qual que é o valor? É 0,92. Caso venha na prova máximo, está errada essa proposição. O mínimo é de 0,92, ou seja, você vai pagar pelo excesso de reativo. São dois grupos, como falei. O grupo A, vocês vão para a prova seguinte: quem paga esse excesso de reativo no sistema? Quem paga quando se tem um valor menor que é 0,92? Vocês vão para a prova, é quem? O grupo A, que é os clientes com tensão maior ou igual a 2,3. O B, o residencial, não paga. E uma coisa que é bem relevante, a distribuidora tem a medição de fator de potência constante pelos consumidores do grupo A. Todos os consumidores do grupo A têm a medição de fator de potência constante. O grupo B tem a sua medição de fator de potência facultativa. Então é o seguinte, vocês vão para a prova com a definição de fator de potência, no qual citei anteriormente. Vocês estão indo para a prova qual o valor mínimo da ANEEL, que a ANEEL exige, que é 0,92. Frisa-se também a palavra mínimo, nunca a palavra máximo. Quem paga? O grupo A, o qual tem a tensão maior ou igual a 2,3. Então é o seguinte, pessoal, fica essa dica aí sobre definição, sobre o valor que a ANEEL exige, que é o mínimo, quem paga, que é o grupo A, e quem são esse pessoal do grupo A? São os clientes com tensão maior ou igual a 2,3. Então tá aqui 3 dicas: definição, fator de potência exigido pela ANEEL, o mínimo, e quem paga, o grupo A. E aqui está expresso os grupos existentes, o grupo A e o grupo B. Boa prova a todos!